Chegou a hora então, primeira super quarta de 2026, decisão de juros importante no Brasil e Estados Unidos. E outras notícias também, agora aqui no nosso Morning Call, dia 28 de 1 de 2026. Sejam bem-vindos, por aqui Max Braga. Bora lá, que hoje tem bastante coisa para dizer novamente, hein? Então, estamos sempre com muitas notícias para trazer para vocês. Começando então pelos dados que estávamos aguardando de ontem, que é os dados de atividade no Brasil, a confiança do consumidor, então, medido pela FGV, recuou para 87,3 pontos em janeiro, ficou abaixo do patamar anterior, né, que era de 89,1, e indica sim a deterioração da percepção das famílias. Possivelmente isso ainda é associado pelo nível de juros que é muito restritivo, né, da nossa política monetária e da inflação corrente, tá? Porém, em contrapartida, o IPCA 15 de janeiro, que é a prévia do IPCA cheio, ele veio ligeiramente abaixo do esperado na margem do mês. Alta de 0,20, a projeção era 0,22, tá? Então, assim, no acumulado de 12 meses, o nosso índice avançou novamente para 4,50%. Então ele é ligeiramente ali acima do consenso e no teto de cima da meta de inflação. Né? É claro que houve ali uma convergência mais gradual tentando puxar para o centro da meta, mas isso não está se concretizando nesse momento. Bom, Estados Unidos então, vai ter bastante coisa para falar sobre eles lá também, mas a confiança do consumidor medido lá pela Conference Board, recuou também para 84,5 pontos, bem abaixo do esperado, que era de 90,6, e do nível anterior de 94,2, tá? Sugere também que o ambiente de juros altos por lá traz mais cautela para as famílias, né? Então isso é bastante complicado, apesar da solidez do mercado de trabalho por lá também, tá? Teremos então hoje a tal da super quarta, né? Falo já um pouco mais sobre isso, mas enfim, hoje decisão de juros no Brasil e nos Estados Unidos. Os Estados Unidos sai primeiro, depois sai a do Brasil. Já falo sobre as taxas, tá? Mercados acionários ontem então fecharam com desempenho misto. Dow Jones encerrou em 0,83 negativo, o S&P 500 0,41 positivo. Na Nasdaq foi 0,91 positivo também. E o Ibovespa deu mais um salto. Ninguém segura o Ibovespa. Alta de 1,79% aos 181.919 pontos. É recorde atrás de recorde no Ibovespa, tá? E aí então, vamos falar da Super Quarta. O que está em jogo na Super Quarta? Meus amigos, vamos lá. Bom, todos sabem, a taxa lá nos Estados Unidos hoje é de 3,5 a 3,75. Lá é uma banda da taxa. E o Fed Funds lá, né, o conselho, a reunião do Fed, deve fazer a manutenção das taxas por lá. Evidentemente apoiado por dados de emprego sólido, de inflação ainda persistente. E eles devem então manter a taxa por lá, desagradando inclusive o Trump, evidentemente, e ainda dentro da polêmica lá de que o próprio governo Trump, né, acabou abrindo uma investigação contra o Jerome Powell, que é o presidente do Federal Reserve por lá, e também a qualquer momento pode ser anunciado o próximo, o substituto do Jerome Powell. Tudo normal, tudo dentro do jogo, isso porque sim, já está acabando o mandato dele. Então por lá as taxas devem ficar no mesmo patamar. O que, né, remete então aqui ao Brasil. No Brasil, todo o mercado, praticamente 100%, trabalha com a manutenção da taxa Selic em 15%. Tá? Não há expectativa de que nós tenhamos um afrouxamento da taxa Selic agora, nessa reunião de janeiro. O que é muito importante é observar os comunicados. Todo o mercado
vai esperar os comunicados para definir o seu próprio humor. E o mercado espera então aqui para o Brasil que o Banco Central, com o seu presidente Gabriel Galípolo, indique um corte para a reunião de março. Tá? Isso vai ser lido nas entrelinhas do comunicado do Banco Central, tá bom? Bom, esses comunicados que devem mexer no Ibovespa. Se o comunicado for mais duro, falando ali que ainda não é o momento, ou que aguardamos, etc. Esse comunicado ser duro, provavelmente o Ibovespa recue um pouco. Agora, se o comunicado for mais dovish, que nem fala os economistas, mais tranquilo, mais calmo, deve disparar novos gatilhos de alta no Ibovespa. Então, fica ligado, tá bom? Passando então por os dados de hoje, o mercado já funcionando em várias partes do mundo, os índices futuros operam em alta nessa quarta-feira, enquanto os investidores então aguardam todos esses desdobramentos que eu acabei de falar por aqui, e os anúncios das taxas, etc., correm em meio a todas essas outras questões que eu também já levantei, que é a do Jerome Powell e etc. Tá? No mercado americano, Tesla, Microsoft e Meta divulgam seus resultados hoje, após o fechamento de mercado. Então, a variação desses números só vai impactar amanhã no mercado, e a Apple deve divulgar o seu balanço na quinta-feira, tá? Então, os mercados no momento agora, Dow Jones Futuro 0,05 de alta, S&P Futuro 0,37 de alta, e a Nasdaq sobe um pouco mais, quase 1%, 1,92 de alta, tá? Os mercados, por sua vez, na Ásia e no Pacífico, fecharam mistos, com destaque para o novo recorde no mercado sul-coreano, após o Trump, então, dar aquela recuada padrão. Ele tinha, falei ontem no Morning Call, que ele tinha ameaçado tarifas lá, agora ele adotou um tom mais conciliatório, dizendo que vamos chegar a um acordo com a Coreia do Sul. Então, disparou as bolsas por lá. Xangai 0,27 de alta, Nikkei no Japão 0,05 de alta, em Hong Kong 2,85, na Índia 0,08 e na Austrália a única que caiu, no dia de ontem para eles, hoje para nós, 0,09%. Os europeus, por sua vez, os mercados operam mistos, então os investidores se preparam para balanços corporativos importantes. E nesta manhã, a gigante holandesa de semicondutores, ASML, a única no mundo que fabrica as máquinas que são capazes de fazerem os chips. Meus amigos, estamos na mão de uma única empresa para a fabricação de praticamente toda a tecnologia existente no mundo moderno. Divulgou um número de encomendas muito acima, superou as expectativas e de previsão de vendas para 2026 e, enfim, tudo isso ficou bastante alto. Para você que quer, então, ali, que é entusiasta do mercado de tecnologia, se prepara, porque sim, os preços vão continuar muito altos ainda. Bom, as ações então da Louis Vuitton, que falei ontem, que informariam seus resultados, despencaram mais de 7% depois que o conglomerado francês de artigos de luxo divulgou resultados bem mistos para o ano fiscal da noite então da terça-feira. Stock 600 0,06 negativo, DAX na Alemanha 0,05 positivo, Reino Unido 0,04 positivo, CAC na França 0,85% negativo e na Itália o MIB também cai 0,22% negativo. Preços das commodities, então, para a gente já chegar no final, ufa, próximos das máximas nos últimos 4 meses, enquanto os investidores acompanham aí todas as ameaças do Trump contra o Irã e a desvalorização do dólar, que aumentou ali o apelo por commodities cotadas em moeda americana.
E as cotações de minério de ferro negociadas lá em Dalian, na China, fecharam também em baixa com a nova paralisação gradual dos projetos de construção no período que antecede o Ano Novo Lunar chinês, grande feriado por lá, né? Reduz ali a demanda por aço e outras matérias-primas também. Então o petróleo Brent, que é referência para a Petrobras, está negociando agora 0,04, um sinal negativo, né? Praticamente no 0 a 0, mas nas máximas 67 dólares e 56 centavos o barril. E o minério de ferro negociado lá em Dalian, na China, fechou em 0,70% de queda, tá? E o nosso Bitcoin continua aí a sua luta para a recuperação dos 100 mil dólares, opera agora em uma leve queda de 0,13% aos 88.906 dólares. Tudo bem, pessoal? Vídeo grande hoje, de novo, hein? Todos os dias estou passando de 10 minutos porque tem muitas notícias. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal, deixar seu like, comentar o vídeo e etc, etc, tá? E agora temos aqui também o WhatsApp. Se você quer receber diretamente no seu WhatsApp informações de mercado financeiro e esse, entre outros comunicados, escaneie o QR Code aqui, entra para o nosso grupo livre e gratuito de WhatsApp e você passa a receber informações diretamente na palma da sua mão. E aí o YouTube não precisa te lembrar de ver o nosso vídeo aqui, tá bom? Forte abraço a todos, nos vemos amanhã então aqui no Morning Call. Bons negócios. Tchau.